Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você pode dizer amém. Assente-se com a sua Bíblia aberta, redobre a sua atenção para mim por alguns minutos. Como anda a sua vida de oração? Você já orou hoje, durante o dia, ou quem sabe só lembrou de orar quando chegou ao culto e viu as muitas orações que foram feitas aqui hoje? Nós estamos em uma campanha sobre causas impossíveis. E aquilo que Deus usa para nos fazer acessar o campo das impossibilidades é a oração. A oração é o meio que Deus usa para nos fazer acessar o seu poder e vivenciarmos as suas maravilhas. O Senhor Jesus, no texto que nós acabamos de ler, está lembrando os seus discípulos sobre a importância de uma vida de oração, sobre a importância desta prática espiritual na vida de um cristão. Na ocasião, o Senhor está na sua última viagem a Jerusalém, antes da cruz, antes do Calvário. É nesta viagem para Jerusalém que o Senhor vai fazer alguns dos seus mais poderosos sinais e prodígios. É nessa viagem para Jerusalém que Jesus salva Zaqueu. É nessa viagem que ele dá a vista a Bartimeu. É nessa viagem para Jerusalém que Jesus purifica os 10 leprosos. Mas também é nessa viagem para Jerusalém que o Senhor começa a falar com os seus discípulos de forma mais clara sobre 2 assuntos. Primeiro, o Senhor começa a alertá-los sobre aquilo que o aguardava ao chegar em Jerusalém. Que o que o esperava na cidade seria uma morte cruel, uma morte difícil, uma morte por crucificação. E o segundo assunto que o Senhor começa a falar com os seus discípulos de forma mais clara nessa viagem, é a respeito da sua vinda nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Esses 2 assuntos fazem parte da conversa de Jesus com os seus discípulos nessa viagem. E quando lemos o capítulo 17 de Lucas, que é o texto anterior ao texto que lemos, nós vemos o Senhor falando com os seus discípulos claramente sobre como será a sua vinda. E textos muito conhecidos como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Como relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem nas nuvens dos céus. É nesta ocasião que o Senhor está falando sobre isso com os seus discípulos. E de repente,
no meio desse discurso sobre a sua vinda com poder e grande glória, Jesus introduz duas parábolas a respeito de oração. A primeira é esta que lemos, do juiz iníquo, e a segunda é do fariseu e do publicano. As duas parábolas têm o mesmo assunto. As duas parábolas falam sobre oração. E dá a impressão que quando o Senhor Jesus introduz estas duas parábolas, Ele está mudando de assunto. Porque Ele está falando sobre a sua vinda, sobre vir nas nuvens, sobre o seu regresso em glória, em majestade e poder. E de repente Ele começa a falar de oração. Parece que Jesus está mudando de assunto, mas na verdade Ele não está. Quando o Senhor introduz o assunto oração num discurso sobre a sua vinda, Ele está nos mostrando que a frieza, o desânimo na vida de oração é um dos maiores sinais da sua volta. Muitas vezes, quando nós falamos da volta de Jesus, nós olhamos apenas para os sinais externos e falamos, as pandemias são sinais da volta de Cristo, e de fato são. As guerras, terremotos, são sinais da volta de Cristo, e de fato são. Mas esse texto me mostra que a frieza, o desânimo na vida de oração também é um dos sinais que Jesus está voltando. Jesus não está falando sobre desânimo para construirmos templos. Jesus não está falando sobre desânimo para fazermos congressos. Jesus está falando sobre desânimo para orarmos. Porque oração não tem mídia. Oração não tem cartaz. Oração não vai para o Instagram. Oração não dá like na rede social. Oração é nós e Deus dentro de um quarto fechado, mas na certeza de que a porta do quarto está trancada, mas a porta do céu permanece aberta. Então Jesus está falando para os seus discípulos e para nós, que a frieza na vida de oração acompanha, pode acontecer nas vésperas da sua volta, do seu regresso. E quando nós estamos numa campanha como essa, onde várias vezes no culto são levantados clamores, intercessões, orações, é o Espírito de Deus nos convidando ao altar da oração. Eu acredito que Deus marcou esta noite não apenas para te fazer o impossível, mas também para te convidar a viver um renovo na vida de oração. Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. E para exemplificar isso, como disse, ele conta duas parábolas. Falaremos apenas sobre a primeira delas. O texto bíblico, e você está com a sua Bíblia aberta, começa para nós da seguinte forma: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Perceba que na Bíblia, a oração é tratada como uma graça, como um privilégio, como um presente, como uma dádiva, mas também como um dever. Oração na vida de crente é dever. É questão de sobrevivência. Assim como um peixe não sobrevive fora das águas, assim como a árvore não sobrevive fora do solo, o crente não sobrevive sem orar. Oração para nós é questão de sobrevivência espiritual. Hoje é segunda-feira, dia útil, e todos nós aqui tivemos muitas obrigações e responsabilidades.
E diante das nossas obrigações e responsabilidades, nós não mandamos uma mensagem dizendo assim: hoje eu não estou inspirado, hoje eu não estou motivado. Imagine você ligar para o seu compromisso, para o seu patrão, para os seus clientes, fornecedores, para a sua escola, seja qual seja a sua responsabilidade, e falar assim: hoje eu não posso, porque eu não estou inspirado, eu não estou motivado. Nós honramos as nossas obrigações, porque nós temos deveres. Jesus está nos mostrando que oração na nossa vida também é um dever. Nem todos os dias nós vamos para o altar de Deus animados. Nem todos os dias nós vamos para o altar de Deus motivados. Nem todos os dias nós vamos orar com todo ânimo. Tem dias que nós vamos para o altar de Deus nos arrastando. Tem dias que nós vamos para a oração que só Deus sabe. Tem vezes que nós oramos como Ezequias, deitado na cama, e só viramos o rosto para a parede. Porque só Deus conhece as agruras da nossa jornada. Só que muitas vezes nós cometemos um erro na nossa vida, que é trocar a ordem das coisas. E falamos assim: eu não oro porque não tenho força, eu não oro porque não tenho ânimo, eu não oro porque não tenho disposição. E eu vim lhes dizer que a ordem está invertida. Nós não podemos esperar ter força para orar, nós oramos para receber força. Nós não podemos esperar ter ânimo para orar, nós oramos para receber ânimo. Nós não podemos esperar ter inspiração para orar, nós oramos para que o Senhor nos inspire. Porque no altar de Deus, às vezes nós vamos desmotivados, mas é no altar de Deus que o Espírito Santo nos renova, nos enche, nos restaura. No altar de Deus é lugar que você desce vazio e sai de lá cheio e restaurado. Então, oração na nossa vida é questão de sobrevivência. Ou nós oramos, ou nós desfalecemos. Jesus está ensinando isso aos seus discípulos e, por consequência, a nós. E ele exemplifica isso contando uma história. Versículo 2 da sua Bíblia. O Senhor diz que numa cidade havia um certo juiz, que esse juiz não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Nos dias de Jesus, as pequenas causas eram julgadas nas portas das cidades. Os juízes, em determinados dias, chegavam nesses locais, tendas eram armadas, e o juiz debaixo dessa tenda julgava as causas. Ele, cercado por seus assessores, que traziam as demandas até ele. E muitas vezes nesse processo havia suborno. Os assessores, se fossem pessoas que não tinham uma honra ética, moral, negociavam suborno para saber qual causa levariam ao juiz. É nesse contexto que o Senhor Jesus está falando. Um juiz, debaixo de uma tenda, na porta de uma cidade, julgando as causas. Só que esse juiz, que a Bíblia diz, ele não temia a Deus e ele não respeitava homem algum. Perceba que o Senhor coloca essas duas coisas, temor a Deus e respeito aos homens, na mesma frase. Por quê, pastora? Porque se eu respeito as pessoas, é porque eu temo a Deus. O meu temor a Deus, necessariamente, precisa fazer com que eu
respeite as pessoas. Jesus coloca temor e respeito juntos, porque são dois aspectos, dois lados da mesma moeda. Quem teme a Deus, respeita o seu semelhante. João, na sua epístola, disse que eu não posso dizer que amo um Deus que não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo que eu estou vendo. Como eu posso dizer que temo a Deus que não vejo, se eu não respeito o meu irmão que foi feito à imagem e semelhança desse Deus? Essa hora a glória de Deus diminui, mas é normal. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Jesus está me ensinando que o meu cristianismo, o meu relacionamento com Deus, precisa necessariamente mudar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu não posso dizer que estou bem com Deus se estou mal com o meu próximo. Eu não posso dizer que estou bem com Deus se não trato o meu próximo com respeito. O meu temor a Deus necessariamente precisa fazer de mim uma pessoa melhor para se conviver. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Se eu temo a Deus, isso tem que fazer de mim um esposo melhor. Se eu temo a Deus, isso tem que fazer de mim um pai melhor. Se eu temo a Deus, isso tem que fazer de mim um filho melhor. Se eu temo a Deus, isso tem que fazer de mim um obreiro melhor, uma ovelha melhor, um amigo melhor. Porque se o meu cristianismo não muda os meus relacionamentos, eu preciso rever o meu cristianismo. Cristianismo não se conhece, não se vive em 2 horas de culto. Porque dentro de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo parece crente. Até virgem de lâmpada apagada parece que está acesa. Jesus te chamou para adorar aqui, mas para continuar sendo servo lá fora e viver essa verdade lá fora. Tem que ter resultado. E as pessoas precisam ser alcançadas, abençoadas pela minha vida, pela sua vida, porque nós tememos a Deus. Só que esse juiz, diz a Bíblia, não tinha nem temor a Deus e por consequência nem respeito para com as pessoas. O que Jesus está mostrando para nós é que esse homem, responsável por fazer julgamentos, era um homem injusto. Tudo que você espera de um juiz é que ele seja justo. Ele não precisa ser seu amigo, não precisa ir na sua casa, não precisa tomar café da manhã com você, não precisa nem gostar de você. Ele só precisa ser justo. E tudo que o juiz da parábola que Jesus conta ele não era justo. Sabe o que a Bíblia está mostrando para nós? Que ele exercia uma função que o seu caráter não estava à altura da função que ele exercia. A função que ele exercia exigia dele um nível moral, um nível de caráter que ele não possuía. E isso mexe comigo, porque a Bíblia está me confrontando e me mostrando que nós, como embaixadores de Cristo nessa terra, as pessoas também esperam de nós um certo nível de caráter.
Eu estava voltando de viagem essa semana, de madrugada. Comum, toda semana a gente pega uma viagem de madrugada. E quando estava quase chegando em casa, desci o viaduto que está em construção. Quando eu cheguei assim, uma blitz. Muitos carros parados, muitas motos apreendidas. E na hora que eu ia passar, o policial me parou. Quando o policial parou, veio, pediu a habilitação, documento do carro. E na hora que ele bateu a lanterna dentro do carro, era da nossa igreja o policial. Aí ele riu, olhou e falou assim: ah, é o pastor Josué. Não, pode ir, pastor, pode ir, pastor. Não pediu documento mais do carro, habilitação. Graças a Deus, se tivesse pedido, estava tudo certo. Documento estava em dia, habilitação em dia, tudo certinho. Mas por que ele não pediu mais? Porque na mente dele ele já pensou o quê? Se é o pastor, e eu disse isso para Rafaela, pastor Samuel. Eu falei assim: já imaginou se está com um documento atrasado? Já imaginou se está com uma multa que eu não paguei? Já imaginou se está com alguma coisa ilegal? Ele olhou e falou, inconscientemente: eu espero, eu tenho expectativa de ele, por ser pastor da minha igreja, que esteja tudo certo. E eu falei para a Rafa: as pessoas olham para nós e automaticamente esperam de nós um nível de moralidade, um nível de ética. Só que esse juiz aqui, ele tem o cargo, mas ele não tem a moral. Ele me mostra o exemplo de muitas pessoas hoje, que só buscam a posição, mas não buscam o caráter. Que só buscam o título, mas não buscam a moral. Que só buscam estar em determinados pilares sociais, mas não buscam ser tratados por Deus. E eu estou pregando nessa noite: o homem busca a posição, Deus quer tratar o nosso caráter. Porque posição qualquer um ocupa, mas caráter tratado só quem nasceu de novo. Aleluia! Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Esse homem tem uma posição e o seu caráter não está à altura. E a Bíblia diz, versículo 3, que havia na mesma cidade que ele morava uma viúva. A Bíblia, quando quer se referir a alguém desprotegido, pobre, desamparado, a Bíblia usa dois termos: órfãos e viúvas. Porque essa era a realidade dos dias bíblicos. Essa mulher aqui, viúva, retrata alguém que está desamparada, que não tem ninguém por ela. E ela morava na mesma cidade que o juiz iníquo. Perceba que nessa cidade há um desnível social imenso. O juiz é um homem rico, poderoso, influente. E na mesma cidade tem uma viúva, pobre, desamparada, precisando de um julgamento. E os dois estão na mesma cidade. Sabe quando, na pirâmide social, aquela viúva chegaria à altura do juiz? Lhe respondo: nunca. Nunca essa viúva teria o mesmo poder, a mesma influência, a mesma riqueza que o juiz tinha na cidade. Mas há um lugar que não importa se é um homem ou se é uma mulher. Há um lugar
que não importa se é rico ou se é pobre. Há um lugar que não importa se é viúva ou se é juiz, todos estão no mesmo nível. Que lugar é esse, pastor? É diante do altar de Deus. Porque quando nós dobramos os joelhos, Deus não olha para saber se é homem ou se é mulher. Deus não olha para saber se é influente ou se não é. Deus não olha para a conta bancária. Deus não olha para a sua influência social. Porque diante do altar de Deus não existem méritos. Diante do altar de Deus é tudo pela graça. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Oh, aleluia! Aleluia! No altar de Deus estamos todos no mesmo nível. Não existe um lugar mais democrático do que a oração. Aramai, choreamarraço. Não existe um lugar onde o ser humano está nivelado como quando ele está de joelhos. Porque quando nós dobramos os joelhos, Deus não olha para a credencial de pastor que eu tenho no bolso. Eu estou dizendo que se ao final deste culto você vier me pedir uma oração e eu orar por você, impor as mãos sobre você, eu creio que Deus vai me ouvir. Mas se você dobrar seus joelhos aí agora, Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Porque o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está em quem ouve. Porque todos nós, quando dobramos os joelhos, somos pobres e necessitados, mas aquele que está sentado no trono, para ele nada é impossível. Ele é aquele que fecha a porta que ninguém abre, mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar. É ele que tem o poder. Aleluia! Então ore, independentemente das suas fraquezas, das suas limitações, das suas preocupações, não deixe de orar, porque a oração é niveladora. O juiz está lá debaixo da tenda, e a viúva constantemente vai ao juiz e pede: faça-me justiça. Ela não quer um favor, ela não quer um privilégio, ela não quer uma ilegalidade, ela só quer justiça. E a Bíblia diz no versículo 4 um termo, uma frase incômoda. Diz assim: e por algum tempo não quis. Não quis. A Bíblia não diz para nós que o juiz não podia, não ouvia, não sabia. Só diz que ele não queria. Isso incomoda a gente, porque alguém que pode reparar uma injustiça, que pode fazer algo bom por alguém. E o texto bíblico diz, Jesus contou essa parábola, que ele só não fez porque não quis. E é difícil a gente aceitar que tem gente que pode fazer o certo, sabe fazer o certo,
mas não quer. Não é verdade? Tem hora que a gente olha e fala assim: eu não entendo por que fulano tem tudo para fazer o certo, sabe fazer o certo, pode fazer o certo, mas escolhe fazer o errado. Jesus está dizendo: tem gente que só faz o errado porque quer fazer o errado. Só que mesmo assim, com o juiz fazendo o errado, não querendo fazer o certo, a viúva todo dia está lá: faça-me justiça. Oh, aleluia. Ele não quer fazer o certo, mas ela diz: faça-me justiça. Ele não quer atendê-la, mas ela diz: faça-me justiça. Porque ela está me ensinando algo poderoso. O que, pastor? A falta de vontade do juiz de fazer a justiça não faz com que a viúva desista de buscar o que é justo. Porque eu não posso deixar que a falta de caráter de alguém distorça o meu senso de justiça. Alguém pode não querer fazer o certo, mas é nossa obrigação continuar buscando aquilo que é certo. Eu sinto Jesus aqui. E é com temor de Deus que eu digo essa palavra essa noite. Não permita que a indiferença de alguém, que as atitudes de alguém, ou a ausência delas, te faça desistir daquilo que é justo. Porque hoje o desafio que nós estamos tendo, na sociedade que vivemos, é que o mundo tenta distorcer o nosso senso de justiça. Vivemos numa sociedade que quer nos convencer que a injustiça é justiça, que o errado é certo, que o profano é santo. Mas há um povo aqui que está dizendo: diga ao juiz o que quiser dizer, assine a sentença que quiser assinar, aprove a lei que quiser aprovar em Brasília. Há um povo aqui que está dizendo: eu sei o que é santo, eu sei o que é justo, eu sei o que é certo, porque quem guia a nossa vida não são homens da terra, quem define o nosso caráter é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e não desistiremos do que é justo. Não abriremos mão da justiça, não abriremos mão do que é correto. Jesus está nos ensinando a não desistirmos. E ela insiste, ela continua a tal ponto que a Bíblia diz, versículo 5: como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Você vai rir um pouquinho, mas sabe o que significa molestar no grego? O termo molestar no grego aqui significa literalmente deixar com o olho roxo. Sabe o que o juiz está dizendo? Essa mulher está tão desesperada que se ela me pega, ela me bate. Pastor, por que eu vou rir? Porque com certeza ela era baixinha. Parece que quanto menor é o vaso, mais autoridade ele tem. Eu falo porque vocês viram o tamanho da minha esposa aqui em cima cantando. O juiz olhou para a cena e falou assim:
essa mulher, se ela me pega, porque os assessores ficavam em volta, se essa mulher passa meus assessores, se essa mulher me pega, essa mulher me bate. Essa mulher está me molestando, essa mulher vai me agredir. É isso que ele está dizendo. Por causa disso, ele quer tanto que ela vá embora, que ele disse no 4, ainda que não temo a Deus, e não respeito os homens, e me permito usar uma linguagem bem popular, bem capixaba, mas essa mulher é tão enjoada, é o que o juiz está dizendo, essa mulher é tão chata, que eu vou fazer o que essa mulher está querendo, para que essa mulher vá embora. O juiz mudou de caráter? Não. O juiz se tornou uma pessoa boa? Não. O juiz se tornou uma pessoa justa? Não. Ele só deixou de ser impedimento para a resposta dela. Não, eu vou ter que falar de novo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Tem gente que não vai mudar. Tem gente que não vai se tornar uma pessoa melhor. Tem gente que não vai ter o caráter mudado. Mas isso não significa que Deus não vai te responder. Isso não significa que a resposta não vai chegar. Porque a sua resposta passa por homens. Mas é do céu que ela vem. É do céu que ela vem. É do céu que ela vem. Eu estou dizendo para você que tem gente que não tem caráter tratado, mas mesmo assim, se Deus quiser te responder, Ele responde. Se Deus quiser te abençoar, Ele abençoa. Se Deus quiser fazer o impossível, como é o tema dessa campanha, Ele faz. Vou te dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro deles, Balaão. Tu lembra de Balaão? Livro de Números. Balaão é citado no Novo Testamento como exemplo de falso profeta. E você sabe qual é o mais curioso quando você lê a história de Balaão? Que Balaão não errou uma profecia. Aí você olha e fala assim, gente, para aí, Balaão não errou uma profecia e é citado como exemplo de falso profeta? Sim. Por quê, pastor? Porque Balaão vendia profecias. E você vai assustar ou vai dar uma glória. Falso profeta não é aquele só que inventa a profecia. Falso profeta é aquele que vende a profecia. Balaão vendia profecias. E um dia, porque quem vende o ministério sempre vai trabalhar para quem paga mais. E sempre aparece um disposto a pagar mais. Balaque alugou Balaão e falou assim, eu quero que você amaldiçoe esse povo. Por quê? Porque o povo de Israel ia passar no território desse rei. E esse rei ficou com medo do povo. Falou assim, Balaão, o negócio é o seguinte. Eu faço pix e você amaldiçoa esse povo para eu vencer eles. Balaão olhou e falou, fechou. Contrato fechado. Vamos embora. Subiu a montanha. Levantou altares, fez todo o cenário. Na hora que Balaão levanta as mãos e vai amaldiçoar, Deus toma a boca dele. Não foi o diabo não, irmão, foi Deus que tomou a boca dele. Para tu ver, tem gente com o ministério vendido e que Deus ainda fala na boca. Deus tomou a boca de Balaão e começou a dizer, contra Jacó não vale maldição. Contra Israel não vale encantamento. Porque como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já tem abençoado? Balaque olhou e falou assim, rapaz, eu te chamei para amaldiçoar esse povo, tu está abençoando o povo, vou fazer um pix maior ainda para tu. E tu amaldiçoou esse povo. Balaão falou, agora vai dar certo, vamos para outro lugar. Levanta outro altar, faz outro sacrifício. Na hora que ele vai amaldiçoar o povo de novo, Deus toma a boca dele de novo. E cita um dos textos que a gente mais fala na Bíblia,
mas cita nos nossos cultos. Mas foi Balaão que falou. Deus toma a boca de Balaão e começa a dizer: o que Deus falou na primeira profecia está de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que está abençoado e ponto final. Balaão mudou de caráter? Não. Balaão se converteu? Não. Mas Deus deixou de abençoar seu povo por causa de Balaão? Quer ver um outro exemplo? Labão. Quem é Labão, pastor? Tio de Jacó. Irmão, a gente costuma falar que Jacó era enrolado, né? Mas, irmão, enrolado era o tal do Labão. Quando Jacó estava indo, Labão já estava voltando. Labão era terrível. Jacó está vindo com fubá, Labão já está com a polenta pronta. Labão era tão enrolado, mas tão enrolado, que certo dia Jacó fez um negócio com ele. Falou assim: eu trabalho 7 anos para casar com a tua filha mais nova. Labão falou: fechou. Na noite de núpcias ele botou a mais velha. Pensa num sujeito enrolado, era o tal do Labão. Mudou o salário de Jacó 10 vezes. Aí tu olha e pensa assim: pastor, se mudasse para melhor, para mais. Mas não, ele tentava mudar o salário para prejudicar Jacó. Só que tem uma coisa: Deus decidiu abençoar Jacó. Isso mexe comigo, sabe por quê? Porque o certo dia Labão falou assim: Jacó, o negócio é o seguinte, acordo nós dois aqui. Todas as ovelhas do rebanho, todas as ovelhas que nascerem listradas serão teu salário. Deus do céu olhou e falou: fechou, só vai nascer ovelha listrada. Labão olhou para aquilo e falou: mas como pode? Eu estou tentando prejudicar e ele está enriquecendo. Então vamos mudar, Jacó. Todas as ovelhas malhadas que nascerem serão teu salário. Deus olhou e falou: fechou, só vai nascer ovelha malhada. Labão mudava na terra, Deus mudava no céu, porque Deus falou: eu vou abençoar Jacó, e Labão não vai impedir a minha bênção chegar. Levante as duas mãos aí para o céu, que eu tenho a palavra para liberar sobre você. Se Deus quiser te responder hoje, se Deus quiser fazer o impossível, não importa o caráter do homem, não importa o caráter do juiz, o Todo-Poderoso já assinou e vai acontecer. Quem pode adorar a Deus pelo menos por um minuto, enche esse lugar de adoração nessa... Oh, tem resposta de Deus chegando aqui essa noite. Eu já vou concluir meu sermão, mas tem resposta de Deus chegando aqui essa noite. Levante a mão e receba esta palavra. É noite de resposta, é noite de solução, é noite de provisão, é noite de livramento. Deus decidiu responder o seu povo. Aleluia. Aleluia! O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola, pastor? Acima de tudo, Ele está nos ensinando a não desistirmos de orar. A não desanimarmos com a oração, a não esmorecermos. Por quê, pastor? Me ouça. Porque Jesus conta esta parábola não para fazer uma comparação direta, mas indireta. Eu explico. Essa parábola não quer dizer para nós que Deus é como esse juiz. Porque quando nós oramos, nós não falamos com um juiz injusto. Quando nós oramos, nós falamos com um Pai amoroso.
E essa parábola também não quer dizer que nós, servos de Deus, somos como a viúva. Não, como ela, nós só temos que ter a insistência, a perseverança. Mas nós, igreja de Deus, somos completamente diferentes dela em muitos outros aspectos. E eu lhe digo, a viúva era pobre, não tinha um amigo para interceder por ela, não tem um parente para ir diante do juiz, é anônima, o nome dela não aparece, não tem dinheiro para pagar um advogado, não tem uma promessa que vai ser atendida. Ela vai ao juiz sozinha, e o juiz está doido que ela vai embora. Completamente diferente da igreja. Por quê, pastor? Porque ela é pobre. Mas a Bíblia diz que pela graça de Deus, Cristo nos fez herdeiros. Vou te dar mais uma chance. Ela não tem um amigo para interceder por ela. Você tem um amigo chamado Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ela não tem um parente vivo. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção. O nome dela não aparece aqui, mas a Bíblia diz que quando você ora, o Pai te conhece, porque teu nome está escrito no livro da vida lá no céu. Ela não tem um advogado. Quer uma boa notícia? Você tem o melhor advogado que já pisou nessa terra, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ela não tem uma promessa, você tem todas as promessas que estão nesse livro. Ela ora sozinha, ela clama sozinha. Aqui tem uma igreja que ora junto com você. O juiz está doido que ela vai embora, mas o Deus que eu estou pregando aqui está dizendo: eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão com você. Sabe o que Jesus está dizendo? Se ela que tinha tudo para perder, ganhou, você acha que você vai perder, tendo tudo para ganhar? Eu vou perguntar de novo e você responde com glória. Se ela que tinha tudo para perder ganhou, você acha que você vai perder tendo tudo para ganhar? Eu estou dizendo nessa noite que quando a igreja dobra os joelhos, Satanás tem que sair da frente, o mundo estremece, o céu se movimenta, porque a noiva do Cordeiro está clamando. Você crê no que eu estou pregando essa noite? Então se coloque de pé comigo. Jesus termina a parábola com uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se o contexto é oração, sabe o que ele está perguntando? Quando vier o Filho do Homem, ele vai achar uma igreja que ora. Ele vai achar um povo que ora. Ele vai achar um crente de oração. Oh, aleluia. Eu creio que se Jesus vier hoje, ele vai encontrar uma igreja de oração aqui em Bom Jesus. Ele vai encontrar crentes de oração aqui nessa igreja. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor Deus seja com todo aquele que espera a vinda de Jesus, e que todos alegremente digam amém. Deus te dê uma noite de bênção e paz.